Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Meus irmãos, minhas irmãs, possa a bênção de Jesus recair sobre todos nós nesse instante. É sempre importante, quando estudamos o Espiritismo, recordarmos o procedimento utilizado por Allan Kardec para a organização das 5 obras básicas do Espiritismo: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a segunda obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Então, como os espíritos trabalhavam com Allan Kardec? Eles provocavam um fenômeno mediúnico. E a partir desse fenômeno, observado por Allan Kardec, ele fazia uma série de estudos e indagações aos próprios espíritos, buscando entender como aquele fenômeno era possível. Já se tinha a ideia de espírito. Isso acompanha a humanidade desde épocas remotas. Já se sabia que uma mesa, por exemplo, se movimentava sem que houvesse fraude ou charlatanismo, porque eram tomados todos os cuidados para evitar qualquer interferência, mas a mesa movimentava-se sozinha. Como era possível um ser imaterial movimentar algo material? Foi a grande busca de Allan Kardec. Porque um espírito não tem existência física, é o entendimento. Como era possível que ele se deslocasse um vaso de flores de um canto da sala para o outro? Ou uma pequena mesa que girasse em torno dela mesma? E mais incrível, como era possível fazer uma pergunta à mesa e ela responder com batidas? A mesa que é desprovida, obviamente, de órgãos fisiológicos, mas estabelecido um código e perguntas objetivas sendo feitas, através de batidas na mesa, obtinham-se respostas. Isso gerou uma grande movimentação, porque esses fenômenos aconteciam em inúmeros lugares, teorias as mais variadas surgiram, sobretudo em torno da possibilidade de fraude. Mas o codificador, com a equipe que trabalhou com ele, tomava todos os cuidados para que não houvesse a interferência do médium ou de qualquer pessoa. Então, com isso, começa a pesquisa de Allan Kardec. E ele estabelece longas entrevistas com os espíritos, através de médiuns variados, buscando obter a resposta de como eles, os espíritos, podiam movimentar um objeto e dar respostas. Nós vamos encontrar uma parte dessas entrevistas no Livro dos Espíritos, que é feito de perguntas e respostas, e também em um Livro dos Médiuns, que tem a reprodução das perguntas e respostas obtidas pelo codificador. Então,
Os espíritos explicaram ao codificador que existe na natureza uma matéria primordial criada por Deus. Dessa matéria, através de alterações dela mesma, foram surgindo todos os corpos materiais que nós conhecemos na natureza. Eles deram um nome a esse estado de matéria completamente desconhecido da ciência, mas que foi a base de gênese, de origem de todos os elementos conhecidos. Foi chamado de fluido cósmico universal. Foi um nome. Talvez fluido porque flui, cósmico porque não seja proveniente do plano físico, universal porque está espalhado pelo universo todo, mas na verdade é apenas uma expressão. Um nome que se deu, como nós temos um nome, para esse estado de matéria primitivo, primordial. Então eles disseram que essa matéria, na qual estamos todos envolvidos como num grande oceano, é manipulável pelo pensamento. Então o espírito, disseram eles ao codificador, não pega a mesa e a movimenta. Ele deseja que a mesa se movimente e ela movimenta. Mas Kardec avançou mais. E o piano? Nós já vimos as teclas do piano se movimentarem e tocar a música. Muitas vezes mãos materializadas de espíritos sobre o piano. Então não são vocês que estão tocando com as próprias mãos, pois se vemos as mãos. E os espíritos responderam ao codificador: nós não movimentamos as teclas do piano com as mãos, porque nós não temos mais mãos físicas. Então, como as teclas se movimentam? Nós desejamos, é a nossa vontade, que pelo pensamento faz com que as teclas do piano se movimentem. E Kardec enfrenta o fenômeno que ele considera como o mais extraordinário de todos os fenômenos, de efeitos físicos e intelectuais, a chamada escrita direta. O que é a escrita direta? Um papel em branco é colocado numa gaveta e daí a pouco surge um pequeno texto com as letras da tinta plenamente materializadas no papel, sem que o médium toque no papel. Eles costumavam, inclusive, trancar a gaveta, verificar que se realmente o papel não tinha nenhuma tinta que pudesse aparecer depois. Era um trabalho sério. Num primeiro momento, eles deixavam um vaso de tinta na expectativa de que aquela tinta fosse transportada para o papel. Mas, no desenvolvimento da pesquisa, eles verificaram que não era necessário a tinta. Então, bastava que o papel ficasse sobre a mesa ou numa gaveta, que as letras surgiam ali e vinham as frases provenientes dos espíritos. Frases, palavras ou pequenos textos. Então, Kardec considerava esse fenômeno espetacular, porque ali estaria isento totalmente a participação do médium, pensava-se, senão para doar fluidos. Então, ele perguntou aos espíritos como é que eles conseguiam a tinta, imprimi-la no papel e fazer com que essa tinta não desaparecesse. E eles disseram que pelo pensamento nós somos capazes de atuar no fluido cósmico universal.
nós alteramos a propriedade da matéria pela nossa vontade. E desejamos que a tinta surja no papel as palavras e elas são grafadas pelo nosso pensamento. E assim, a pesquisa de Kardec foi surpreendente, porque todos os fenômenos pesquisados por ele chegavam num ponto comum: o pensamento. Então Kardec muda o foco da sua pesquisa e, ao invés de continuar buscando o entendimento de fenômenos de efeitos físicos, como movimentos de objetos, a tinta no papel, ele parte para uma fase mais avançada na pesquisa, que era basicamente a escrita dos espíritos através dos médiuns, pela psicografia. Foi uma fase mais adiantada. Ele supera essa fase inicial e parte para o estudo numa outra fase. Ele chamou de fenômenos de efeitos intelectuais, enquanto os primeiros eram efeitos físicos ou materiais. Então, Kardec avança, supera essa fase inicial, porque com a psicografia surgiam melhor textos e as perguntas, as respostas podiam ser melhor elaboradas do que simplesmente respostas através de batidas numa mesa. E aí o Espiritismo entra para uma fase completamente diferente. Então surgiram os textos mais elaborados. Mas ainda aí, Kardec queria saber: vocês estão atuando sobre o médium como atuam sobre a mesa, envolvendo o médium com fluidos? E os espíritos disseram não, aí o mecanismo é diferente. O nosso pensamento se conjuga com o pensamento do médium e nós o induzimos a escrever pela nossa vontade. E ele, pela vontade dele, aceita e escreve. Mas não há interferência do médium? Não. Se o médium tiver experiência suficiente, ele então repassará com fidelidade o pensamento dos espíritos, surgindo aí a psicografia intuitiva, mecânica e semimecânica. Mas é o nosso pensamento que atua sobre o pensamento do médium. Surge então um ponto comum em toda a pesquisa de Kardec. Todas as vezes que ele analisava um fenômeno, ele chegava no pensamento. Então ele partiu para estudar o pensamento. Porque se é pelo pensamento que os espíritos atuam na matéria, nós temos que estudar não o resultado, mas a causa. E a causa é o pensamento. E aí ele faz a descoberta, ou os espíritos revelam para ele um aspecto da nossa psique extremamente importante, que é essa possibilidade psíquica nossa de entrar em contato com outras mentes, de encarnados ou de desencarnados, a comunicação universal pelo pensamento. A essa capacidade psíquica natural no ser humano, ele chamou de faculdade mediúnica ou sentido mediúnico, que é uma possibilidade humana que todas as pessoas têm. Porque quando os espíritos produziam os fenômenos de efeitos materiais, como a tinta no papel, na escrita direta, ele fez uma pergunta muito interessante para os espíritos. Ele perguntou assim: todos os espíritos conseguem produzir fenômenos como esse? E a resposta foi sim. Todos os espíritos conseguem produzir esse fenômeno. Curioso é que eles não excluíram os encarnados. Então nós conseguimos produzir esses fenômenos? Por exemplo, eu poderia, em tese, movimentar pelo meu desejo uma mesa? Poderia. E por que isso não ocorre? Porque não é permitido.
Essa fase da humanidade já passou e o indivíduo encarnado tem outros focos de atenção. Mas é possível, porque é um espírito encarnado. A diferença é que um está no corpo físico e o outro está fora do corpo físico. Então, essa é uma possibilidade da natureza psíquica do ser humano. Foi aí que ele chegou à conclusão, corroborado pelas mensagens recebidas de espíritos superiores, de que todas as pessoas são médiuns. Porque essa é uma capacidade psíquica natural no ser humano, a de entrar em contato com outras mentes e de atuar sobre os fluidos da natureza. Nós não temos a capacidade de movimentar um objeto. Mas, independente disso, nós atuamos também, enquanto encarnados, sobre o fluido cósmico. Não para movimentar um objeto, mas criando as chamadas imagens mentais, que são vivas. Como você vê uma pessoa, não uma fotografia, mas uma imagem viva que se movimenta. É uma capacidade natural do ser humano, decorrente da faculdade mediúnica. Mas Kardec já havia, no Livro dos Espíritos, porque todos esses conceitos são colocados no Livro dos Médiuns, obtido uma informação relevante sobre as ligações nossas com os espíritos. Só não tinha a explicação do mecanismo na questão 459 de O Livro dos Espíritos, quando ele indaga aos benfeitores espirituais se eles, os espíritos, eram capazes de nos influenciar. E os espíritos dão uma resposta muito interessante. Influenciam. Muito mais do que imaginam. São eles, os espíritos, que vos dirigem. Então, essa é uma questão muito conhecida pelo estudante espírita. Quase que se decora esta resposta, que é muito breve, e não há nenhuma discordância, regra geral, de que os espíritos são capazes de nos influenciar e que o comum são eles nos dirigirem. Mas, geralmente, a análise dessa questão fica nesse ponto, não passa disso. Mas seria interessante, para nós compreendermos o alcance dessa resposta, fazermos algumas indagações, como, por exemplo, como um espírito consegue me influenciar até o ponto de me dirigir? Segundo, quem está me dirigindo? Porque há uma influência oculta. Quem está me dirigindo? E terceiro, por que está me dirigindo? Poucas vezes faça indagações como essas. Porque se nós buscarmos as respostas a estas três questões, nós vamos avançar para um campo vasto de análise e de pesquisa. Como os espíritos podem nos influenciar? E raras são as pessoas que discordam disso. É porque nós todos temos a capacidade psíquica de nos comunicarmos com os espíritos. Eles nos influenciam pelo pensamento. Porque nós temos essa capacidade mental, chamada de faculdade mediúnica, ou simplesmente mediunidade, que foi o nome dado também a essa possibilidade mental humana. Então não existe pessoa isenta dessa influência. Assim sendo, todos nós somos médiuns. Porque não há aquele estudante espírita que discorde dessa presença constante de um espírito junto de si. Então, a comunicação mental, ela só é possível porque somos médiuns, porque temos essa capacidade mental.
Quem está nos dirigindo? Allan Kardec diz que existem 3 categorias de espíritos que nos acompanham diuturnamente. O anjo de guarda ou espírito protetor, responsável pela nossa reencarnação. A outra categoria é de espíritos que ele chama de familiares, espíritos amigos, que poderiam ter sido familiares dessa vida ou de outra vida, amigos dessa vida ou de outra reencarnação, conhecidos ou desconhecidos nessa fase de vida nossa. Mas muitas vezes tão evoluídos quanto o anjo de guarda. Então essas 2 categorias de espíritos buscam sempre nos inspirar no bem, ficam felizes com as nossas vitórias, entristecem-se com as nossas derrotas, nos amparam continuamente. Mas há uma terceira categoria que os espíritos chamam de espíritos afins. São aqueles espíritos que se aproximam de nós, atraídos pelas imagens mentais que nós criamos em torno de nós. Que gostam do que nós gostamos, que estimulam os nossos desejos, as nossas vontades. Nós caminhamos comumente como se tivéssemos uma grande tela de televisão sobre a cabeça. Na verdade, não é sobre a cabeça, é em torno de nós, que André Luiz chama de aura, em que se projetam os nossos pensamentos, eles se exteriorizam. E essa exteriorização carregada de força magnética atrai espíritos da mesma natureza. Então eles assistem os nossos pensamentos. Se você quiser saber que tipo de espírito te acompanha, é muito fácil. Basta você se analisar. O que você pensa, o que você gosta, seus ideais, suas expectativas, suas dificuldades, suas facilidades. Porque nós convivemos com semelhantes. São essas 3 categorias de espíritos que nos influenciam até o ponto de nos dirigir. Ocorre que os espíritos superiores respeitam o nosso livre-arbítrio, eles não chegam a nos dirigir. Quem dirige, e muitas vezes hipnoticamente, é a terceira categoria, estimulando os nossos desejos mais inconfessáveis. Porque os nossos pensamentos se exteriorizam. Então, se você, por exemplo, deseja fazer uma viagem, a sucessão de eventos para chegar ao destino vai aparecendo, ou vão aparecendo, em torno da pessoa. Pegar a chave de um carro, ou comprar uma passagem, pegar um carro, um ônibus, um avião. Isso tudo vai sendo visto. Enquanto você estiver pensando na viagem, essas imagens estarão em torno de você. Se a pessoa pensa negativamente, desejando o mal, imaginando um crime, uma realização, as imagens vão surgindo e são perceptíveis por todos aqueles que estejam na mesma faixa de interesse. É uma capacidade criadora humana. Assim como Deus cria num plano maior, o pensamento divino criou o universo, nós somos criadores em plano menor, que criamos objetos físicos, porque o pensamento é matéria. Esses objetos é que surgem em torno de nós, são materiais. Por isso têm vitalidade e vão tendo vitalidade enquanto a gente pensar naquele objeto, naquela viagem, naquele desejo. Quando a gente para de pensar, desaparece, porque não tem vida própria. Mas são essas imagens que atraem os espíritos. Por isso que, na essência, a importância de todo estudo relativo à mediunidade volta-se para o pensamento. Então, por que os espíritos nos acompanham? Os bons, para nos estimular a fazer o bem.
os inferiores, como nós, para estimular os nossos vícios e defeitos e assim se alimentarem dessas emanações fluídicas negativas. É a consequência da questão 459 de O Livro dos Espíritos. Porque se você concebe que os espíritos são capazes de nos influenciar, você está dizendo para você mesmo, eu sou médium. Porque mediunidade é isso. Mas a gente pensa mediunidade como efeitos espetaculares, ou atividades de reunião mediúnica, ou exclusivamente uma psicografia. Mediunidade é intercâmbio psíquico, mental. Por isso, todo estudo de Allan Kardec chegava ao ponto do pensamento, ao mesmo elemento essencial. Daí nós termos no Livro dos Médiuns o maior estudo sobre o pensamento. Não é sobre fenômeno, como a maioria das pessoas pensa. E não é um livro destinado a médiuns ostensivos. Porque existem aqueles que têm a possibilidade da produção fenomênica mais objetiva, que nós chamamos comumente de médiuns ostensivos, e a maioria da população que é formada por médiuns que não sabem que são médiuns, mas sofrem cotidianamente a influência dos espíritos, até o ponto de dominá-los em fases obsessivas ou perturbadoras. Daí porque o estudo do Livro dos Médiuns, ele é indicado a todas as pessoas que queiram conhecer pensamento e não fenômeno. Mas ele lá não descreve fenômeno? Sim, o Livro dos Médiuns ele é estruturado como eu acabei de explicar. Ele parte do estudo do fenômeno para chegar na essência, que é o pensamento. Ele não fica circunscrito a dizer que os espíritos são capazes de movimentar objetos ou que os espíritos são capazes de psicografar. Ele vai além. A questão é que muitas vezes ou não se percebe ou não se estuda. Porque o Livro dos Médiuns é um livro um tanto quanto estigmatizado no movimento espírita. Não se estuda Livro dos Médiuns. Comumente pela maioria das pessoas. Porque Livro dos Médiuns, como o próprio livro está dizendo, é dos médiuns. Só que a gente entende a palavra médium exclusivamente os ostensivos, quando não é isso que é dito no livro. Todas as pessoas são médiuns. Então todas as pessoas devem estudar o Livro dos Médiuns. Para quê? Para eu desenvolver a mediunidade? Não, para eu me proteger psiquicamente e entender o meu pensamento. É diferente. Tem gente que tem medo de estudar o Livro dos Médiuns. Tem gente que nem pega no Livro dos Médiuns, com medo de desenvolver a mediunidade. Eu não vou estudar isso, que eu vou começar a ver espírito. Eu morro de medo de espírito. Eu já ouvi muita gente falar isso. Então fica assim uma certa aura mística em torno da obra, que você não pode mexer com ela. E a primeira coisa que Kardec explica logo na introdução do livro, esta obra não provoca desenvolvimento de mediunidade em quem não tem o compromisso. Assim como estudar poesia não forma poeta. Estudar a métrica da poesia não transforma ninguém em poeta. Estudar mediunidade não transforma ninguém em médium. Exceto aqueles que já têm aptidão, que a mediunidade vai surgir neles, independente de estudar ou não, porque mediunidade é uma capacidade psíquica humana, independe de você acreditar, não acreditar, ser espírita, não ser espírita. Porque nós temos médiuns em todos os lugares. Muitos dos santos nada mais eram do que grandes médiuns no passado. Francisco de Assis produzia fenômenos mediúnicos espetaculares. Antônio de Pádua e assim tantos outros. Teresa de Ávila. Todos participaram da vivência mediúnica ostensiva.
Então a mediunidade não é privilégio do Espiritismo. O que o Espiritismo vem fazer? Nos dar acesso a esse conhecimento acerca da mediunidade, para que em nos apropriando desse conhecimento, nós possamos nos espiritualizar. O objetivo do Espiritismo é a espiritualização do ser humano, em todos os sentidos. Então, o que o Espiritismo deseja, enquanto nos explica o que é mediunidade e como lidar com o pensamento, é para que a gente se espiritualize cada vez mais. O Espiritismo estuda a mediunidade com a finalidade de nos dar condições de ter controle mental. Então, existe essa ideia de que o estudo do Livro dos Médiuns por si próprio é contraindicado para as pessoas. Mas esse é um engano. Porque estudado, por exemplo, o Livro dos Espíritos, tendo conhecimentos básicos, o Livro dos Médiuns é uma sequência natural de um Livro dos Espíritos. Termina uma obra, vai para outra. Para se entender o mecanismo das nossas relações com a dimensão espiritual, com os espíritos. E nós estamos em contato com a dimensão espiritual continuamente. Nós temos o pensamento contínuo. Então nós estamos criando imagens mentais continuamente. Essas imagens mentais atraindo espíritos. E aí a gente passa a trocar ideias e pensamentos com esses espíritos. De forma desconhecida, mas é uma realidade. Então eu preciso conhecer isto para eu deixar de ser teleguiado. A questão 459 é muito séria. Ela diz que os espíritos nos influenciam ocultamente. E isso precisa desaparecer. É uma fase, é uma faixa psíquica perigosa. Porque quem está me dirigindo? Senão aqueles que guardam afinidade, muitas vezes, o ódio, a mágoa. Pela questão 459 de O Livro dos Espíritos, a maioria de nós é inconsciente dessa relação com a dimensão espiritual. Mas nós precisamos nos tornar conscientes dessa relação, para deixarmos de ser dominados ou teleguiados. Porque tem gente que sofre uma hipnose de madrugada, à noite, enquanto dorme, passa o dia todo hipnotizado e não percebe o que faz. Tem pessoas que matam, suicidam, desfazem negócios, entram em estados de depressão profunda, sob efeito hipnótico, que acontece nas madrugadas. É isso que o estudo da mediunidade faz para nós. Nos abre os olhos, levanta o véu de Ísis, tira-nos da indolência, partindo, fazendo com que a gente caminhe com os próprios pés. E aí vem um e diz, não, você não estuda Livro dos Médiuns não, porque você vai, os espíritos vão te pegar. Na verdade, os espíritos já estão pegando a gente. O que o Livro dos Médiuns vai fazer é não deixar acontecer isso. É o contrário. Porque aí você vai saber do mecanismo e vai se proteger. Então é uma obra fundamental, que pouco é estudada. Nós temos dito, inclusive, em encontros como esse, para que todo centro espírita precisa ter um grupo de estudo do Livro dos Médiuns, sem a pretensão de desenvolver a mediunidade, para todas as pessoas. Mesmo os congressos espíritas, que tenham nos congressos espíritas sempre um tema relacionado à mediunidade, para falar para o povo sobre o que é a mediunidade e a importância do controle mental. Porque nós temos duas formas de nos relacionarmos com a dimensão espiritual na qual estamos inseridos. Que a gente chama de mundo material e mundo espiritual. Na verdade, não existem dois mundos, é um mundo só. Nós estamos aqui agora no mundo espiritual. Porque onde é o mundo espiritual? Onde estão os espíritos? Onde estão os espíritos? Do nosso lado. Não precisa chegar para o lado aí da cadeira, não, porque realmente
estão, segundo Kardec, nos acotovelando. Porque são nossos conviventes, convidados nossos. Porque são atraídos pelos nossos desejos e os estimulam. Então, são convidados nossos. As nossas relações com essa dimensão baseiam-se em dois elementos essenciais: a troca de pensamento com os espíritos e as criações mentais. Então, nós estamos criando mentalmente. Dentro de casa, no nosso trabalho, o nosso lar, a nossa casa, fica impregnada das imagens mentais que nós criamos no dia a dia. E com isso nós atraímos espíritos que se afinizam, se sintonizam com essas imagens mentais. Daí a importância do controle do pensamento. De não ficar o tempo todo pensando em coisas negativas, depressivas. Trabalhar a própria emoção. Tomar um medicamento 3 vezes ao dia que chama-se serenidade. Porque assim você passa a controlar o próprio pensamento e atrair bons espíritos na medida em que você deseja o bem. Quantas pessoas não têm uma sensibilidade que é de entrar num lugar, sentir bem-estar, mal-estar? Isso decorre da faculdade mediúnica da pessoa. É uma leitura espontânea que a pessoa faz dos fluidos do ambiente. O ambiente, qualquer que seja ele está repleto das imagens mentais criadas pelas pessoas que frequentam aquele ambiente. Então, o ambiente da sua casa será tranquilo, harmonioso ou perturbado, decorrente do pensamento das pessoas que ali habitam. Então, a responsabilidade é nossa. E os espíritos? Eles são atraídos por esse pensamento. Então, a culpa da desarmonia do meu lar, de quem é? Minha. Não é dos espíritos. Porque, na verdade, eles estão ali atraídos pelas nossas emoções. Por isso, a grande questão em mediunidade é estudar o pensamento, é controlar as emoções, para que a gente passe em, reagindo às impressões mentais negativas, pautarmos a vida em equilíbrio e em paz. Então, a pessoa que deseja o mal, o ódio, a vingança, a contrariedade, a insatisfação, cria uma atmosfera mental negativa em torno de si que se irradia no ambiente em que ela está. Mas o contrário é uma verdade. Imagine os senhores e senhoras, quando nós lemos o Evangelho de Jesus, as imagens do Cristo plasmadas em torno de nós, dentro da nossa casa. Então, uma página evangélica que se lê não fica no vazio, cria um espaço diferente de ambiência por causa das imagens mentais. É assim que nós protegemos o nosso lar, a nossa casa. E este tipo de produção mental é antagônica com espíritos que não desejam o bem. Eles se afastam, porque vão procurar um ambiente mais favorável. Então você lê uma passagem do Evangelho de Jesus, que exorta a presença do Cristo, o Cristo consolando, curando, esclarecendo os apóstolos, as parábolas maravilhosas. As parábolas ficarão dentro do nosso lar como imagens mentais vivas. Por isso é tão importante orar. Por isso é tão importante estudar o Evangelho, ler o Evangelho todos os dias dentro de casa. E isso
E isso, com o tempo, vai impregnando o ambiente e trazendo paz, harmonia e equilíbrio para todas as pessoas que convivem daqui dentro do lar. Tomar cuidado com os assuntos, porque os assuntos são carregados de imagens mentais. Das criações mentais mais negativas que existem são aquelas quando os assuntos partem para falar mal da vida alheia. Coisa raríssima. E isso causa tanta antipatia nos espíritos que é uma das brechas de obsessão, quando a gente fala mal da vida alheia. Porque geralmente nós estamos plenamente certos e o outro errado. E os espíritos veem, não, você que está errado. E aí se estabelece um processo obsessivo. Então reclamar da vida, das dificuldades, a revolta, a falta de resiliência, são estados mentais derrotistas que transformam o ambiente do lar em algo muito negativo. Mas a responsabilidade é nossa. Porque isso decorre de uma possibilidade psíquica natural em nós. Quando a gente parte para a disciplina mental, vigilância do pensamento, começa a questionar essas imagens mentais, se tem um assunto que vem demorando na sua cabeça, para, encerra. Muda de pensamento. Conversa com a pessoa, leia um livro, faça uma caminhada, assista um filme que te traga uma imagem positiva. São formas de você desviar o pensamento. Trabalhe. Nada melhor para equilibrar o pensamento do que ocupar as mãos. Faça alguma coisa. E preste atenção no que você está fazendo. Isso tudo ajuda a harmonizar o pensamento e a desintonizar dos pensamentos negativos. O que vai repercutir profundamente na vida da pessoa, porque vai atrair bons espíritos, espíritos elevados, que desejam o nosso bem. Porque veja, nós temos 3 categorias de espíritos. 2/3 desses espíritos desejam o nosso bem, se tratarmos de categorias. Então, cabe a nós começarmos um trabalho de prestar atenção no próprio pensamento, criticar o próprio pensamento, não somente pensar, mas pensar o que se está pensando e estabelecer um tipo de pensamento mais harmonioso, mais favorável, fortalecido pela fé, fortalecido pela prece, pelo trabalho no bem, pela caridade, pelo desejo de vitória do outro, orar pelas outras pessoas, sentir feliz com a felicidade alheia. O beneficiário é a própria pessoa. Então nós vamos resumir o estudo da mediunidade a um ponto, ao pensamento. Por isso esta obra, o Livro dos Médiuns, ela é tão importante no contexto da doutrina espírita, porque entra num capítulo muito específico, o estudo da natureza humana, o estudo da psique humana. Daí a importância de nós todos estudarmos esse livro. Se possível, em equipe, com uma pessoa experiente que possa nos ajudar a enxergar essas nuances, esses aspectos que foram aqui colocados e outros mais que a obra tem, porque ela é realmente um tratado de estudo da psique humana. Por isso, o Livro dos Médiuns precisa ser conhecido por toda a gente, para que seja de aplicação geral na vivência comum, na relação, no cotidiano. Muito obrigado. Você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana.